Olá pessoal, mais um dia lindo para começar um vlog aqui no canal. Tô começando então mais um vlog de leituras. Tá um dia lindo, ensolarado, e apesar de ensolarado, bastante frio. Eu tô até de moletom aqui porque tá frio pra caramba. E eu vou começar então esse vlog de leituras. Hoje é sábado, né? Mais um fim de semana aí de leituras. Vou começar então lendo... Ai, calma aí. Jack Estripador. Esse livro chegou pra mim tem bastante tempo, assim que ele foi lançado, e eu ainda não li, tava assim na minha lista de leitura já faz muito tempo. Então, aproveitando que ele tá na minha TBR desencalhada, eu vou fazer essa leitura esse fim de semana e eu quero registrar tudo pra vocês, então eu espero muito que vocês gostem. Eu vou então fazendo alguns takes, a cada avanço na leitura eu volto aqui pra poder falar com vocês sobre essa leitura e talvez eu já emende na continuação desse livro aqui, que é o Príncipe Drácula, mas eu aviso vocês aqui, atualizo vocês se isso for realmente rolar, mas é isso. Vou começar esse vlog lendo Jack Estripador e daqui a pouco eu volto então pra atualizar vocês do que foi lido. Olha só quem tá vindo atualizar a leitura um dia depois do prometido, gente. Eu mesma, toda descabelada, aqui ó, pijaminha, tava deitada na cama até agora, lendo Jack Estripador e não consegui finalizar o livro aqui, ó, estou na metade da leitura. Então, o que acontece? A gente conhece aqui a Audrey Rose, que é uma garota da alta sociedade londrina e que tá ali estudando junto com o tio dela, que é cientista forense. Ele faz autópsias em corpos, etc. E ela tá estudando junto com ele ali porque ela tem muita curiosidade pela ciência. Então, ela é muito fascinada pela medicina, pela ciência, por entender como as coisas funcionam e por desvendar crimes a partir das autópsias que eles fazem. Então, já chegaram para eles assim cerca de, até agora, 4 corpos, sendo 3 de mulheres e 1 de homem, e eles estão tentando ali descobrir mais sobre esses assassinatos e tentar encontrar alguma ligação entre eles, que assim, de certa forma tem aparecido até então, e é só isso que eu posso falar. A Audrey então tá ajudando o tio dela, e também ele tem ali um outro ajudante, que é o Creswell, o Sr. Creswell, que na verdade se chama Thomas, né, o primeiro nome dele é Thomas, e esse garoto tem uma mente muito perspicaz, ele é muito inteligente, tem umas deduções lógicas assim, muito incríveis que realmente deixa a gente, né, bem chocado assim com a forma como o cérebro dele funciona, porém ele é uma pessoa absolutamente detestável, sabe, aquela pessoa cheia de si, que se acha e que tem uns pensamentos assim bem machistas. Tudo bem que de modo geral aqui no livro, né, na sociedade vitoriana, da Londres vitoriana, o pensamento machista era o que imperava. E isso é uma coisa muito interessante que eu tenho achado aqui no livro, que assim, por mais que a gente tenha essa sociedade bastante bem retratada, a gente tem ali suas personagens que são aquele clichê do além do seu tempo. A própria Audrey Rose, assim, não deixa que a subestimem, sabe? Ela sabe que ela é muito mais do que uma moça dentro de um corpete, de um vestido bonito, e que ela gostar da ciência, ela gostar da medicina, ela gostar de dissecar corpos, de entender como os crimes foram executados, não exclui ela de ser uma pessoa feminina, de ser uma pessoa que cuida, sabe, da própria aparência, que, enfim, uma coisa não exclui a outra. E isso é algo que a autora deixa muito claro aqui no livro e que eu acho bem interessante também. E eu tô amando a Audrey até o momento. O irmão dela também é um outro personagem que aparece bastante aqui no livro e me deixa também bastante contente em conhecer, porque ele é um daqueles personagens que você consegue enxergar, sabe? Ele é muito característico, assim. Ele é um rapaz, ele é irmão mais velho dela, né? Então ele é um rapaz que cuida muito da sua beleza, que tá sempre com um pente ali no bolso pra poder, sabe, pentear o cabelo, etc. Ele é uma personagem que você consegue enxergar na vida real, e ele traz certo alívio cômico pra história. E agora, quanto ao suspense, né? Quanto a essas investigações aí que ainda não foram concluídas, a gente não sabe exatamente quem é assassino, quem é suspeito. Lógico que ao longo do livro a gente vai levantando nossas suspeitas. Eu já tive algumas suspeitas que não tenho mais, agora começo a ter outras que eu não sei se são certas, mas tem alguns acontecimentos aqui que não são muito bem explicados até o momento, que deixa a gente na curiosidade de saber, será que eu tô certa? Será que esse personagem tem realmente algo a ver com esses assassinatos? Enfim, né? É algo que a gente precisa descobrir e eu tô muito curiosa pra descobrir quem é o assassino. Eu tô agora exatamente na página 180 e o livro tem cerca de 340 páginas. Eu queria muito acabar ele hoje pra poder dormir em paz.
mas eu não sei se eu vou conseguir, porém vou tentar mostrar pra vocês aí ao longo dos próximos, das próximas horas, conforme for andando essa leitura. Mas era isso que eu tinha pra falar pra vocês até agora, gente. A leitura tá, assim, muito gostosa. Eu queria ter sentado pra ler mais, assim, de uma vez, se não fossem os acontecimentos de ontem, porém, até agora eu tô adorando a leitura. Amigos, precisamos conversar. Eu cheguei no fim do livro, não acabei. Falta, tipo assim, 30 páginas. Mas Audrey Rose tá prestes a descobrir quem é o Jack Stripador. E estão acontecendo umas coisas que estão me deixando muito nervosa. Eu quero muito acabar logo, descobrir logo se ela tá certa. Eu acho que ela não está certa. Eu tenho palpite que é outra pessoa. Mas cara, muito legal como ao longo do livro a gente vai tendo várias suspeitas, sabe? E ao longo do livro a gente vai descartando essas suspeitas junto com a Audrey. E eu tenho uma suspeita, que não é a principal suspeita dela do momento. E eu quero muito saber se eu tô certa ou se a Audrey está certa. E, gente, tá muito legal isso daqui. Ao longo do livro, né, desde a última vez que eu atualizei vocês da leitura, foram surgindo novas vítimas, né? Todas mulheres, assim, estripadas de fato, né? Jack Stripador realmente estripa as mulheres e ele sempre tira os órgãos, né? Ele assassina elas brutalmente, tira os órgãos e sempre ele leva um órgão. Ele sempre vai levar um órgão, vai ser um rim, um coração, enfim, né? Esse é o padrão dele, ele sempre leva um órgão e a cada assassinato fica ainda mais brutal do que o anterior. Tô muito empolgada, gente, eu vou ler agora, acho que falta um pouquinho só que eu vou acabar e já eu conto pra vocês aqui se eu tava certo ou não, mas não vou contar, obviamente, quem era Jack Stripador, não é verdade? Gente, vocês não sabem da maior. A bateria da minha câmera acabou mais cedo, quando eu tava gravando o take de mais cedo. E eu tive que sair para o estágio deixando a bateria carregando, porque eu não consegui, porque eu tava sem bateria, eu não consegui gravar o take seguinte pra vocês assim que eu acabei o livro. Mas eu acabei a leitura de Jack Stripador. Nossa, o que eu falei, gente? Jack Stripador. Acabei a leitura e assim, no take anterior eu falei pra vocês que eu tava com as minhas suspeitas de quem era o Jack Stripador, né? Quem era o assassino e que, assim, a Audrey Rose tinha ali um suspeito que era realmente um suspeito muito forte e tal, mas eu tinha um outro suspeito em vista e eu acertei. E assim, as últimas 20 páginas, que é quando ela tá indo pra se, sabe, enfrentar o Jack Stripador, que ela tá chegando perto dele sem saber que é ele, eu fiquei assim, mano, sabe quando você lê roendo as unhas? Foi assim que eu fiquei. E tipo assim, a autora foi muito criativa em questão de história, assim, pro fim do livro, sabe? Porque a Audrey ali no fim, ela vai encontrar, tipo, o covil, assim, do Jack Stripador. E as coisas que ela encontra lá são realmente, assim, bem tensas, assim. Eu fiquei muito tensa, fiquei muito nervosa. E, tipo assim, conforme ela vai descobrindo as coisas que tem ali naquele covil e o Jack Stripador vai chegando perto dela, assim, vai se aproximando do momento em que eles vão, sabe, se enfrentar, dá uma agonia que vocês não estão entendendo, assim, esse momento final ali em que ela vai de fato, sabe, enfrentar ele e colocar tudo a panos limpos ali no fim da história. Ai, gente, assim, eu li morrendo de nervoso. E sobre o livro, né, vamos falar sobre esse primeiro volume, eu já tô com o segundo aqui, que é o Príncipe Drácula. Não sei se eu vou começar hoje, mas pretendo. Eu achei que foi uma interação muito forte com o livro, no sentido de ficar tentando adivinhar, sabe, levantando suspeitas, juntando os pedacinhos dos casos, sabe, pra tentar entender quem poderia ser e por quê. Então eu senti que eu tive uma interação muito forte com o livro. Eu amei, eu absolutamente amei a Audrey Rose, apesar de em alguns momentos ela ser bem patetona, assim, ela tem sua personalidade muito forte. E o Thomas, que era um personagem que no começo eu tava detestando, porque ele é um personagem todo cheio de si, sabe? Aquele rapaz que, tipo assim, se acha porque ele tem uma mente realmente brilhante, então é aquela pessoa sem modéstia nenhuma e tal. Porém, conforme o livro foi avançando, eu fui mudando de ideia com relação a ele, porque eu acho que ele foi, de fato, o alívio cômico aqui da história, porque em muitos momentos nesses sabe, ataques dele de se achar, de se sentir o bambambam da história, fez com que as coisas, sabe, fossem um pouco mais aliviadas ali, toda aquela tensão da história, sabe?
Gostei muito do livro, assim. Não é um livro, meu Deus, 5 estrelas, mas eu gostei bastante da leitura por todos esses motivos, né? Pelos personagens, pela construção da história, que eu acho que ficou bem encaixadinha e tudo se resolveu no final, pela forma como a Audrey Rose descobre tudo, né? Como ela chega ali no fim da questão. E também pelas cenas ali bem tensas que a gente tem, né, do final, com relação aos crimes também. Ao longo do livro ali, a gente tem umas cenas bem tensas também com relação ao próprio trabalho, tipo, se é que a gente pode chamar assim, né, ao próprio trabalho do Jack Stripador. E ai meu Deus, achei bem legal o livro, tô muito empolgada pra ler agora O Príncipe Drácula. Não sei se eu vou começar ele hoje, eu acho que eu vou dar continuidade a uma leitura um pouco mais leve que eu estou fazendo, mas já vou começar esse aqui, acho que amanhã. O cheiro do livro, gente, novinho, maravilhoso. Mas era isso, gente. Jack Stripador, Rastro de Sangue, finalizado, concluído e muito indicado, gostei bastante. Agora eu queria aproveitar o momento para falar um pouco com vocês sobre a história real de Jack Stripador, que foi a história que inspirou a autora, né, a Carrie, sempre esqueço o sobrenome dela, Maniscalco. A história real do Jack Stripador que aconteceu de fato tem muita relação com a história do Jack Stripador de Rastro de Sangue, gente. A autora, assim, se baseou muito, tipo, muito na história real que aconteceu. Assim, todo o pano de fundo da história de Jack Stripador aconteceu de fato, né? Foi de fato na cidade de Whitechapel, foi de fato lá no fim do século XIX, né? No ano de 1888. Ele sim atuou no bairro de East End, que é um bairro pobre de Londres, assim como acontece no livro. E ele também assassinou somente mulheres ao longo da seu período ali de atuação, e eram sempre mulheres pobres, prostitutas. Então ele seguiu realmente o mesmo padrão que o Jack Stripador segue no livro, né, na ficção que eu acabei de ler. Ele, de fato, ficou mais conhecido ali pro fim desse ano, né, de 1888, e ele ficou conhecido como Jack Stripador pela mesma situação do livro, que foi por uma carta que uma pessoa intitulada, né, que se dizia ser o Jack Stripador, envia para os jornais. Porém, diferente do livro, que fica meio que claro que foi o Jack Stripador quem enviou a carta, na vida real, quando aconteceu, não ficou às claras se foi ele ou se foi do próprio jornal que escreveram aquilo para poder criar uma manchete chamativa e vender bastante. Enfim, não se sabe exatamente se foi de fato o Jack Stripador que escreveu essa carta, né, aos jornais, ou se foram os próprios jornalistas. E uma outra coisa que também não se sabe até hoje é o paradeiro, né, quem é Jack Stripador. Até hoje tem mais de 100 suspeitos aí para serem, né, o Jack Stripador. Não ficou esclarecido quem era, o que no livro fica muito bem esclarecido pra gente. E uma outra coisa que é exatamente igual ao livro é como ele atuava com as vítimas, né? Ele sempre fazia cortes abdominais na cavidade abdominal das vítimas e sempre removia um órgão, assim como no livro, aqui na ficção, né? Esse era tipo o modus operandi ali do Jack Stripador, que foi um dos fatores que ajudou a Audrey Rose, o Thomas e o próprio tio dela a tentarem desvendar a identidade do Jack Stripador, sabe? Por que ele estava fazendo isso? E uma das possibilidades que é levantada tanto no livro e que foi levantada também na vida real é que, pelo fato de ele sempre remover um órgão, possivelmente ele seria uma pessoa que compreenderia, né, a anatomia humana, saberia mais ou menos um pouco ali de medicina, para poder saber como remover um órgão, sabe, corretamente. Então isso foi uma das pistas que fez com que a Scotland Yard, lá em 1888, na vida real, suspeitasse que fosse alguém conhecedor da medicina, e que no livro aqui também é levantada essa suspeita, né, logo no começo do livro, assim, porque é algo que ele começa a fazer já na sua primeira vítima. Então eu achei bem interessante todo esse pano de fundo aí, né, real, que aconteceu de fato com a história do Jack Stripador, e que a autora trouxe muito pro livro e que conseguiu encaixar muito bem com a história ficcional, sabe? Com a ficção, toda a história da Audrey Rose, da busca dela pelo assassino, enfim, eu achei bem legal isso, e tá aí de informação pra vocês também, caso queiram saber. Eu não sei se existem livros reais, pode ser que exista, inclusive da Dark Side Books, se eu não tenho conhecimento, mas se você souber, comenta aqui embaixo também pra mim que eu já vou procurar. Mas eu não sei se existe de fato livro não ficção
que conte a história do Jack Stripador e todas as investigações da época, mas eu achei muito interessante compartilhar com vocês e também saber dessas informações que, assim, eu não tinha conhecimento até então. Tá aí benefícios de fazer leituras ficcionais, né? A gente acaba se sentindo curioso e instigado a pesquisar mais sobre a não ficção. Acho isso muito legal. Oi pessoal, mais um fim de semana aqui desvendando crimes, mistérios com nossa amiga Audrey Rose. Esse é mais um sábado e eu tô começando aqui a leitura de Príncipe Drácula. Eu já li cerca de 45 páginas do livro, então eu vou situar vocês o que tá acontecendo aqui sem dar spoilers do livro anterior, porque já aqui no começo de Príncipe Drácula a gente tem ali alguns acontecimentos que são resultados do fim do livro anterior, então eu vou tentar ser o mais sucinta possível no quesito história, pra não dar pra vocês nenhuma informação a mais, né, pra você que tá aí curioso pra ler Jack Stripador. Aqui no começo do livro a gente tá acompanhando a Audrey Rose e o Thomas dentro de um trem que é o Expresso do Oriente, viajando para a Romênia, porque lá no fim de Jack Stripador a gente tem ali um desfecho para a história da Audrey Rose que leva ela até a Romênia. E a gente percebe ali no começo que a Audrey Rose tá ainda muito abalada com os acontecimentos, né, recentes ali que a gente descobriu em Jack Stripador, então ela tá bastante emocionalmente abalada e ela tá botando muito de si na pessoa do Thomas, sabe, na amizade dele. Ele seria mais ou menos assim como se fosse o fio dela pra sanidade, sabe. Então, depois dos acontecimentos do primeiro livro, a gente tá acompanhando essa Audrey bastante abalada e acontece então ali um assassinato dentro do trem, o assassinato dentro de um Expresso do Oriente. O que isso lembra vocês? Deixa eu ver, Agatha Christie. Assim, é nítida a semelhança, né, a relação que a autora fez aqui no começo do livro com a Agatha Christie, com um assassinato que acontece dentro do Expresso do Oriente. E como eu falei, o Expresso do Oriente é um trem que vai de Paris até, eu não lembro exatamente qual é o destino final, mas ele vai levar eles para a Romênia. Aqui no começo, então, a gente tá com esses dois dentro do trem, acontece esse assassinato que a Audrey precisa lidar, né, com esse assassinato e também com o fato de ela tá tendo ali algumas visões, algumas alucinações, algumas coisas que, assim, estão preocupando bastante ela. Uma outra coisa que também é mencionada aqui no começo do livro é um rumor de que na Romênia o príncipe Drácula teria ressurgido, né, ele teria ressuscitado, sei lá, e estaria causando assassinatos pela cidade, né, pelas cidades ali da Romênia. E o príncipe Drácula, ele realmente existiu na história, porém ele morreu centenas de anos atrás, então ela tá super cética de que isso não é verdade, de que o príncipe Drácula não ressurgiu. Porém, esse mesmo rapaz que morre dentro do trem e um outro caso que aconteceu é idêntico a esse, que é a morte por uma estaca, né? Enfiaram uma estaca no coração do garoto e ele morreu. Então esse é o segundo caso que acontece com esse padrão e isso deixa a Audrey, né, com as dúvidas dela ali na cabeça pra desvendar o mistério. Tô muito empolgada pra saber o que vai acontecer aqui, então eu vou ler mais um pouquinho e depois eu volto pra falar com vocês o que aconteceu, o que eu tô achando, etc.
Olá, amigos! Passando aqui para atualizar vocês sobre a leitura de Príncipe Drácula, Rastro de Sangue. Eu li bastante até aqui, ó, de ontem pra hoje. Não cheguei nas 200 páginas como eu gostaria, infelizmente, mas eu cheguei na página 163, que é de onde eu vou começar a ler agora, neste momento, depois que eu finalizar aqui essa atualização pra vocês. Bom, vamos lá. Acho que no último momento que eu vim aqui no vlog falar com vocês sobre essa leitura, comentei com vocês que tinha toda essa suspeita ali de que o Príncipe Drácula tinha ressurgido, né? Ele tinha ressuscitado e estava cometendo algumas mortes ali que aconteciam mais ou menos da mesma forma, né? A pessoa era morta com uma estaca no coração. A Audrey Rose, obviamente, não engole essa história, né? Ela é uma pessoa da razão, da ciência, ela não acredita nessa história de que o Drácula voltou, não, senhor. Para ela, existe uma explicação perfeitamente plausível para isso tudo estar acontecendo e é o que ela pretende descobrir. Ela e o Thomas acabaram de chegar em Bucareste, no Castelo de Bram, se eu não me engano é esse o nome do castelo, é desse jeito que fala. Às vezes deve ter um outro jeito de falar, mas é assim que escreve, Castelo de Bram, que é onde eles vão ter as aulas de ciência forense. E aqui de cara eu já fiquei apaixonada pelo clima que a autora conseguiu trazer para a história de filme de terror, sabe? Dessa coisa do gótico, desse castelo que tá no topo de uma montanha e eles chegam durante a neve e dentro do castelo tem todos esses cantinhos escuros e tem essas imagens e tem toda essa aura, sabe? De gótico mesmo, bem típico do que a gente tá acostumado a relacionar, assim, no nosso imaginário com histórias de vampiro e principalmente Príncipe Drácula, né? O Drácula em si. Bom, é nesse castelo então que eles vão ficar hospedados e é esse castelo a própria escola. Eles vão já ali conhecer o diretor, vão ver que o diretor é uma pessoa muito intragável. E eu preciso dizer, inclusive, que eu senti um aspecto meio Hogwarts aqui, sabe? Quando eles estão chegando no castelo, as descrições do castelo, assim, porque passa esse arzinho, né, de antigo que a gente vê em Hogwarts também. E temos também esse diretor aí que é um pé no saco, é um chato, que me lembrou muito o Snape. Mas, enfim, né? Paralelamente a isso, nós temos, então, ali a introdução de novos personagens muito legais, são personagens femininas, mas eu tô achando muito legal ver essas meninas ali no castelo junto com a Audrey Rose, porque quando ela chegou, literalmente era só ela. Tô muito empolgada pra saber o que vai acontecer e pra descobrir o que tá causando essas mortes também, porque assim como a Audrey Rose, não tô engolindo essa que o Drácula não voltou não, tá? Bom, pessoal, acabei de finalizar a leitura e, gente, eu tô apaixonada por esse segundo volume. Eu tava tendo suspeitas de que eu fosse preferir esse ao primeiro e acabei de concluir que eu prefiro esse daqui ao primeiro. Não que eu não tenha gostado do primeiro livro, eu gostei muito do primeiro livro e daí esse daqui veio e superou tudo, sabe? Eu gostei ainda mais desse segundo e, meu Deus, eu tô apaixonada já por essa autora porque ela consegue misturar na mesma história um monte de elemento que funciona e dá certo, sabe? Ela coloca horror, ela coloca pitadas de coisa asquerosa, coloca investigação, mortes, romance, aventura, tudo junto no mesmo livro que você pensa assim, mas será que vai dar certo? E acaba dando, ela trabalha tudo de uma forma tão equilibrada que as coisas dão certo, funcionam, parece tudo bem palpável, sabe, bem real assim, e cara, me conquistou completamente. Como eu tinha falado com vocês na atualização anterior, né, tinham acontecido mais mortes aqui no castelo, que tava fazendo com que todo esse caso se complicasse ainda mais e a Audrey Rose e o Thomas não tivessem, assim, muitas certezas de pra onde ir com relação a esse caso, sabe? Eles tinham ali suas pistas com relação a uma ordem do dragão que se relacionava ao príncipe Drácula, etc. Eles estavam tentando montar esse quebra-cabeça, ao mesmo tempo que tentavam descobrir a razão dessas mortes. Por que essas pessoas estavam morrendo e como que elas estavam morrendo. Levou certo tempo, foi mais aqui pro fim do livro, que as autópsias começaram a dar algum resultado com relação a como essas pessoas estavam, sabe, sendo assassinadas. E o assassino e os motivos do assassino
foi uma coisa assim, ó, fenomenal de surpreendente, porque eu não tava esperando nada disso. Em Jack Stripador, eu já tinha as minhas suspeitas e eu imaginava os motivos dele. Eu acertei quem era o Jack Stripador, mas eu não acertei exatamente os motivos dele. Aqui eu não tinha, assim, ó, a mínima noção de nada, sabe? Porque todas as minhas opções já estavam meio que riscadas e as poucas que ficaram ali, que sobraram, sabe, pro fim da história, a autora chegou no fim, assim, olha, jogou na minha cara, entendeu? Ela me fez de trouxa. É literalmente aquele caso em que o autor pega você e te faz de trouxa, porque te leva a acreditar numa coisa ou ter certas possibilidades, opções, né, de o que poderia acontecer na história, e no fim ela chega assim e dá na sua cara e fala, querida, você não sabe de nada. Resumindo a ópera, gente, eu estou apaixonada por Audrey Rose. Eu não gostava do Thomas no começo da série e eu agora terminei o livro assim, ó, apaixonada por ele também, porque ele é aquele alívio cômico da história, sabe? Ele é uma pessoa super inteligente, super perspicaz, que tá, assim, prestando atenção em tudo nos crimes, ao mesmo tempo que ele é uma pessoa sarcástica, ele é uma pessoa egocêntrica, ele é uma pessoa, assim, muito divertida pra toda a história. Então, ao mesmo tempo que... Então, a autora meio que traz o Thomas como esse alívio cômico em vários momentos, assim, pra você, sabe, dar umas risadas e tirar um pouco do peso que essa história tem, porque, né, é um livro que vai trazer muito de terror, vai trazer muito de autópsias e descrições dos personagens abrindo corpos, etc. É uma coisa bem tensa, assim. E então eu acho que, assim, ele foi o elemento essencial para que a história não ficasse tão pesada, tão densa. Então, assim, eu achava ele muito dono de si, sabe? Todo que se acha. Mas no fim das contas, assim, a gente aprende que ele é assim, essa é a personalidade dele, essa é a pessoa que ele é, e a gente se apaixona, a gente se encanta e a gente gosta dele mesmo assim. Tô muito encantada com esse livro. Adorei esses 2 primeiros livros da série, já quero mais, que inclusive eu acompanho a autora lá no Instagram, eu já sei que tem mais livros por aí, mesmo porque o final desse livro aqui deixa um gancho para uma outra história em outro continente. Tô muito feliz com essa leitura, gente, e gostei muito de ter lido. Espero que vocês tenham gostado do vlog também. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Comenta aqui embaixo se você já leu algum desses livros ou se você tem vontade de ler. Caso você se interesse na compra de um dos livros ou dos 2 livros, aqui embaixo no box de informações ficam os meus links pra Amazon, que comprando por esses links eu recebo uma pequena comissão em cima da sua compra. Você não vai pagar mais nada por isso, tá? É só uma comissão em cima do valor do livro mesmo. E é isso então, eu te peço pra você deixar o seu curtir aqui no vídeo se você gostou do vídeo e aproveitar pra já se inscrever e ficar por dentro das próximas novidades. Então é isso, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo enorme e até mais. Tchau, tchau.